O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, já começou cumprindo uma das suas promessas de campanha. Qual será? O que o Trump está aprontando? O bilionário Elon Musk ganhou espaço no governo norte-americano e vai assumir o Departamento de Eficiência Governamental. O nosso correspondente internacional, o solerte e lépido Luca Bassani, chega ao vivo no Linha de Frente. Luca, afinal de contas, o que troço que é essa pasta aí que o Elon Musk vai chefiar e como repercutiu essa indicação do Donald Trump? Pasta da eficiência, explica para nós isso aí. Boa tarde a você, Cafés, aos nossos debatedores, nossa querida audiência. Realmente uma promessa de campanha. Muitos acreditavam que Elon Musk poderia receber algum tipo de cargo, algum tipo de ministério no novo governo Donald Trump. E, de fato, isso foi anunciado ontem com a criação de um novo ministério, o Departamento da Eficiência Governamental, que é um departamento que vai ser desenvolvido a partir do ano que vem para diminuir os gastos públicos e dar maior transparência, segundo o que foi anunciado, em tudo aquilo que acontece em relação ao dinheiro do contribuinte norte-americano. Não só o bilionário, dono da SpaceX e do X, Elon Musk, foi anunciado para comandar essa pasta, mas também Vivek Ramaswamy, ele que foi um candidato das primárias republicanas durante o começo deste ano e logo depois da sua derrota, logo apoiou Donald Trump. Então serão duas pessoas que têm muita experiência dentro do setor privado para administrar este novo departamento. Elon Musk disse que vai, de maneira regular, mostrar aos americanos onde o dinheiro dos impostos de cada um deles está sendo gasto. Algo que, segundo ele, será muito engraçado ao mesmo tempo que será trágico. Muitos acreditam que esta nova pasta poderá aproximar a Casa Branca e também o governo federal como um todo dos norte-americanos, que muitas vezes não sabem para onde os milhões, às vezes até bilhões de dólares estariam indo. Esta medida, obviamente, que gerou polêmicas, muitos americanos, muitos da oposição, inclusive, criticam a interferência de Elon Musk durante a campanha presidencial, com prêmios em dinheiro e também a maciça doação feita por ele ao longo dos últimos 3 meses, mas Donald Trump está se mostrando cada vez mais adepto de beneficiar aqueles que são leais a ele, não só na nomeação de diversos cargos que já foram anunciados ao longo dessa semana, mas também dando agora um cargo a Elon Musk, que, segundo ele, é uma pessoa genial e alguém que pode contribuir muito com a sociedade americana como um todo. Ô Luca Bassani, como é que está aí já o espaço que o Elon Musk deve assumir nesse governo com relação à política internacional, relação com a América do Sul, com a América Latina? Ele vai meter o bico em muito mais coisa. Ele não ia aceitar um cargo de ministro para ficar só cuidando de eficiência. Eficiência ele cuida lá das empresas dele. Exatamente. A gente vê que também há um ponto que pode ser grande divergência. Afinal, Elon Musk é também dono da Tesla, os carros elétricos mais vendidos dentro dos Estados Unidos, tem uma parte da sua produção considerável dentro da China. E isso poderia significar um entrave, já que o presidente Donald Trump, durante seu primeiro mandato, colocou uma série de tarifas aos produtos chineses e também dificultou com que empresas americanas tivessem parte da sua produção realizadas na China. Eu acredito que, obviamente, eles já devem estar conversando de maneira bastante detalhada isso nos bastidores, mas pode ser um ponto de divergência. Em relação à América Latina, nós sabemos que essa questão poderá ficar sob o controle do secretário de Estado Marco Rubio, que ainda não foi oficialmente anunciado, mas provavelmente tende a ser aquele mais próximo desta questão, por ser, inclusive, um descendente de cubanos, ao mesmo tempo em que Elon Musk tem as suas posições, às vezes, muito contrárias à guerra na Ucrânia, às questões que acontecem no Oriente Médio, uma posição mais pró-Israel. Então, com certeza, a sua presença não será apenas para cuidar de planilhas e mostrar onde o dinheiro americano está sendo gasto dentro do governo, mas também para ter uma certa influência em relação a diversos assuntos estrangeiros que ele sabe que pode também contribuir bastante, dada a sua influência tão grande em todo o mundo, sendo um homem mais rico do mundo e amplamente conhecido em diversas nações, inclusive na Europa, onde ele tem fábricas da Tesla, inclusive na própria Alemanha. Ô, Luca, você tá onde aí? Eu tô vendo que você tá meio com frio aí. Onde você tá? Eu tô aqui na cidade de Montreal, no Canadá. Amanhã eu volto para casa. Região do Quebec muito fria nessa época do ano, Capês, 4 graus aqui.
já não tava sentindo tanta falta do frio que vai me encontrar na Europa amanhã também. Então, para te ajudar, eu vou fazer só mais uma pergunta. Pronto, tá? Ô, Luca, o que preocupa é o seguinte: os Estados Unidos vai ter uma tendência isolacionista em termos de barreiras alfandegárias, vai tentar declarar uma guerra não real, mas comercial com relação à China. E, é claro, isso vai sobrar para o mundo inteiro. O Trump já falou que quem não comercializar em dólar não vai conseguir exportar para os Estados Unidos. Agora, como é que fica essa posição possivelmente isolacionista dos Estados Unidos em contraste com os interesses empresariais do Elon Musk, que são expansionistas para todo mundo? Estou te jogando essa bola aqui para você tratar dela nessa sua última participação aqui conosco, pelo menos hoje. Essa é uma questão muito interessante, Capesi. Não se trata apenas da questão econômica, mas também da política externa. Os republicanos, eles são claramente divididos em duas alas. As alas isolacionistas, que acham que os Estados Unidos devem se preocupar com aquilo que é seu, as pautas internas, e aqueles mais intervencionistas ou expansionistas, que acham que os americanos devam sim estar presentes em todos os cantos do mundo para que os seus interesses sejam representados. A gente vê que Elon Musk, nesse aspecto, ele é muito mais expansionista do que as medidas protecionistas adotadas por Donald Trump durante o período de 2017 e 2021. Eu acredito que ele, por ter sido um dos maiores doadores da campanha de Donald Trump, também um dos responsáveis pela sua eleição, ter sido tão bem sucedida, tão grande também no aspecto legislativo, conseguindo o Senado e a Câmara, já deve ter acordado algum tipo de exceção para suas empresas ou algum tipo de exceção para aquelas empresas que estejam, de certa forma, beneficiando os Estados Unidos. Eu acredito que, no caso da Tesla, especificamente, que tem parte da sua produção na China, isso deva ter algum retorno para os Estados Unidos, em algum estado que seja também majoritariamente republicano, mas não acredito que seja eliminado de uma vez por todas. Elon Musk só chegou a esse ponto por ser uma pessoa extremamente inteligente e que sabe negociar, seja com agentes públicos, seja com agentes privados, então provavelmente não terá ninguém passando a perna dele, pelo que, falando bom português, acredito que isso não acontecerá. E Trump, obviamente, sabe que o mundo, nessa conjuntura que vive hoje, é bem diferente do que vivia no seu primeiro mandato. Então essa postura tão isolacionista adotada durante o primeiro governo não será possível. É um mundo com duas guerras em grande escala acontecendo, onde os Estados Unidos são copartícipes, né, por mais que de forma indireta. Um mundo em que a gente vê a classe média sofrendo muito com o aumento dos preços também nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos terão que adotar uma postura que possam se beneficiar ao mesmo tempo que as promessas de campanha de Donald Trump devam ser cumpridas na questão de trazer empregos de volta para os Estados Unidos e priorizar a América no famoso slogan America First, como ele sempre falava e continua falando até hoje. America Great Again. Ô, Luca Bassani, aproveite que você está em Montreal, visite o Estádio Olímpico de Montreal, onde foram realizadas as Olimpíadas de 1976, que tiveram como destaque Nadia Comaneci, até hoje a maior ginasta de todos os tempos, a Polônia derrotando o Brasil na final olímpica do futebol e, é claro, também muitos outros, Sergei Bubka no salto com vara, Vasily Alexeyev no levantamento de peso e muitas outras coisas interessantes. E assista o vídeo da final Estados Unidos e Iugoslávia, antiga Iugoslávia. Um abraço para você, boa estada aí em Montreal. Muito bem, vamos agora tocando aqui, eu vou começar com, olha, o Leandro Ferreira, pessoal, a gente bate nele aqui bastante, mas ele é um grande economista, ele esteve no Fórum Internacional de Fundos Soberanos, realizado em Omã, que fica ali na Península Arábica, ao lado do Iêmen. O Iêmen é o mesmo território que Omã, só que lá tem terrorismo e fome e guerra civil. E Omã tem as mesmas reservas de petróleo e é um país desenvolvido. Esteve também na Etiópia, está fazendo muitos contratos com a China e realmente trouxe muitas informações interessantes. Você, pela sua experiência internacional e também e pela sua competência acadêmica, como você vê o governo Trump nas suas relações econômicas com o mundo? O Trump será pragmático ou ele vai usar esse pragmatismo para guerrear contra a China, já que já dizem que até o final desta década o PIB chinês ultrapassará o PIB norte-americano e isso assusta os Estados Unidos, sobretudo a ala de direita do Partido Republicano. Como você vê a relação do Trump com o mundo
Trump com o Brasil do ponto de vista econômico e como nós devemos nos preparar para este novo cenário? Bom, Capês, a gente tem visto e o presidente Trump, agora reeleito, né, mais uma vez, tem dito ao mundo, para quem quiser ouvir, que ele vai ter uma série de medidas que são protecionistas, né, que são aquelas medidas que dificultam que outros países façam qualquer tipo de atividade econômica junto aos Estados Unidos, né, ou ao país que está adotando medidas protecionistas. Que tipo de medidas são essas? Tarifas para quem quer importar produtos, né? Você tem dificuldades no mercado de câmbio que acaba tendo influência do Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos, sobremaneira. Você tem situações de regulação, né, que impedem atividade como de compra e venda de ativos em um país e em outro, né? Então, a tendência é que o Trump não faça nada de novo em relação ao mundo. Ele vai adotar medidas que são antigas e que têm muito a ver com o protecionismo. Todo país, em algum momento ou em alguma medida, tem medidas protecionistas. O Brasil tem, já teve mais, né? Aqui no Brasil destacou muito o protecionismo do Getúlio Vargas, né? Mas essa vai ser a tônica da coisa. Isso significa, para o resto dos países, um aumento de custos, porque se um trabalhador, ou se um empresário decide colocar uma fábrica na China, é porque fazer aquele produto na China custa mais barato. E aquele produto mais barato não vai só para os Estados Unidos, ele vai para o mundo todo. E na medida em que for mais caro produzir nos Estados Unidos, mas esse empresário for obrigado a produzir nos Estados Unidos, significa um maior choque de preços para o resto do mundo. Então, para quem acha que o Trump está sendo um neoliberal, um liberal, seguindo Milton Friedman, ele não está fazendo isso. Criar barreiras econômicas, de qualquer tipo que seja, é o contrário do liberalismo. Vamos ver o que isso vai dar. Para o Brasil, isso pode significar alguma dificuldade que pode impactar, por exemplo, na inflação, na taxa de juros e assim por diante. Mas eu entendo que o Trump está fazendo o pragmatismo, sim, mas da porta para dentro. Da porta para fora, quem vai pagar essa conta é o resto do mundo. É isso aí, é uma análise correta feita pelo economista Leandro Ferreira. Sérgio Zagarino, eu não sou economista, minha área, como a sua área, é jurídica. Mas a gente intui alguma coisa. Você não acha que se o Brasil não controlar essa gastança desmesurada de dinheiro público, é bilhão para cá, bilhão para lá, é bilhão para Lei Rouanet, bilhão para emenda parlamentar, bilhão para campanha municipal, bilhão para campanha estadual, bilhão para campanha presidencial. Se não houver um corte de despesas, e parece que nenhum ministro desse governo está querendo colaborar, aqui não, tá certo? Tá parecendo, eu disse, é o governo ao ritmo do saudoso Roberto Leal. Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. Aqui no meu ministério não corta. Então eu pergunto a você, como é que o Brasil vai se preparar para enfrentar um cenário em que haja grande competitividade de tarifas alfandegárias e possivelmente retaliações pesadas para quem fugir da dolarização da economia? Quero te ouvir. É um cenário muito complicado, Capês. Eu entendo que, eu não discordo do que o Leandro estava falando em relação ao protecionismo que os Estados Unidos vai fazer, até para proteger sua economia, em razão ali do crescimento da China e também do crescimento de outras economias que estão ali se desenvolvendo, como, por exemplo, a da Índia. Agora, a gente tem que pensar no seguinte cenário. O Brasil, hoje, é um país que todo mundo quer investir? É muito difícil acreditar que sim. Isso porque a gente aqui no Brasil, a gente tem o chamado Custo Brasil, que envolve a nossa carga tributária, que é um emaranhado de leis, que é confuso. Como é que você vai explicar para um estrangeiro, um investidor, como é que funciona a carga tributária? Então tem que resolver esse problema. A gente tem no Brasil o risco da insegurança jurídica. Quem investe o dinheiro espera segurança, não só na questão econômica, mas também na questão jurídica. Saber como funcionam as leis daquele país para evitar riscos. O Brasil também tem uma dificuldade muito grande com a questão da insegurança jurídica. Isso tudo a gente chama de custo Brasil. Esse custo Brasil, ele cada vez afasta o investidor. Então, a partir do momento que você vê os Estados Unidos
crescendo, se protegendo, valorizando mais a moeda que é o dólar, e o Brasil, se ele continuar com esse governo, com as medidas que estão sendo tomadas, sem responsabilidade fiscal, um governo que está completamente nas cordas bambas, que não consegue falar em austeridade fiscal, não consegue falar sobre nada além de uma cortina de fumaça, que é essa história que nós estávamos conversando agora, da escala 6x1 da jornada de trabalho, tudo para maquiar o mau desempenho da economia. Vejam, a economia no Brasil, ela está indo de mal a pior, e isso caminha ao lado do planeta, que vai ter uns Estados Unidos cada vez mais forte. Isso é muito preocupante aqui para o Brasil, Capês. Muito. Posso fazer uma observação? Rapidamente, por favor, Rodolfo, 10 segundos, que eu acho que ninguém tocou nesse assunto, mas o braço direito do Elon Musk vai ser o Vivek, que concorreu às eleições dos Estados Unidos em 2023 e abriu mão dessa candidatura por causa do Donald Trump. E ele é um cara indiano, os pais dele são indianos. Ou seja, é a ironia do destino, né? Porque o Donald Trump, ele é de verdade contra, né, esse povo que vem de fora, né? Ele fala assim, eu sou contra o povo que vem de fora. E o Elon Musk vai ter do lado dele um cara que tem os pais indianos, que é um cara que é indiano. Olha que loucura. Mas o Elon Musk é sul-africano. O próprio Elon Musk é sul-africano. E o Trump, a verdade seja dita, o Trump não é contra o imigrante. O Trump é contra criminosos que querem passar a fronteira. Ô, Sérgio Zagarino, vai você imigrar pra lá e ver se o Trump vai querer que você Se eu for investir... vai. Se eu for investir nos Estados Unidos, ele vai me dar o passaporte. Nos Estados Unidos. Você que investir nos Estados Unidos. Você precisa de dólar para investir nos Estados Unidos. Você não tem dólar. Não, aí eu preciso ficar do lado do professor nessa questão, porque eu tenho vários amigos brasileiros que trabalham lá e moram lá e já tá tendo dificuldade já com... Chegar na imigração já está tendo dificuldade. É um assunto que não está na pauta, mas enfim. Sim, desculpa, mas eu acho o seguinte, se você está entrando ilegalmente em território americano, você é um imigrante ilegal. Se você é imigrante ilegal, você não tem cobertura da lei. Então ele pode acionar os órgãos internos para fazer a deportação. Não, a gente está falando de imigração legal. A deportação. Agora, imigração, mas se a imigração é legal, o sujeito está legalizado. Mesmo que ele queira, ele não pode fazer nada. Sim. Não, mas isso não diz respeito só ao Trump, Capês. Diz respeito à cultura que está se criando no país. Eu trabalhei nos Estados Unidos com visto legal de trabalho. Estava lá usando telefone público e chega uma senhora e fala assim, você, imigrante, sai daqui, nós não queremos você aqui, a gente não quer... Isso acontece com o trabalhador legal. Desculpa, mas também... isso até em Portugal, tá? Os brazucas, tudo quanto é lugar você tem. Enfim, a cultura do país não pode ser essa. Enfim, é o seguinte, a culpa dessa cultura do país não é cultura do Trump. Então tudo é na conta do Trump. Exatamente. É na conta do Trump. Desculpe, eu acho que você é um mau perdedor.